Voltamos a apresentar Atos no Rádio. Muito bem, agora 12h38, seu Atos no Rádio de volta aqui pela Transvale, também pelas redes sociais do Jornal Atos, Transvale 102,3, sempre conosco. Você aí de Lorena e região agora acompanhando o seu Atos no Rádio desta sexta-feira, fechando a semana de muita informação, boas notícias como a que acabamos de dar de Pindamonhangaba, e uma ótima notícia também para quem está nos acompanhando pelo YouTube, é a visita que estamos recebendo neste momento, professor Daniel Munduruku, escritor, ativista. Professor, primeiramente, boa tarde, obrigado por ser chamado de última hora, o senhor conseguiu nos atender de última hora, e é um momento muito legal da gente poder conversar. Seu nome esteve, já tem uma propagação nacional pelo seu trabalho, aliás, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas a gente teve essa disputa por uma vaga, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, né? A gente teve a informação, o anúncio da nomeação, né, da escolha pelo Paulo Niemeyer Filho, médico, também com um ótimo trabalho pelo país, e nesse momento a ciência. Aliás, são demandas muito importantes, né, e seria muito bom a gente ter vocês dois cada vez mais representando a gente em várias áreas, entre elas a própria academia. Como é que foi esse momento? Como é que o senhor passou por esse momento? A expectativa? O senhor recebeu aí um apoio muito grande de escritores. E como é que foi esse período agora? Pois é, Francisco, boa tarde a você, boa tarde a todos os amigos ouvintes. Você sabe que eu acompanho, na medida do possível, aqui sempre o programa, né, de onde quer que eu esteja. E para mim é sempre uma alegria poder ouvir notícias aqui da cidade e da região toda, porque afinal de contas eu também faço parte daqui, né? Faço parte dessa história, e para mim é sempre uma alegria poder ter esse momento informativo, né? Tão imparcial que vocês têm e que nos colocam, nos noticiam, nos trazem essas informações. De fato, eu concorri, a eleição foi ontem. Eu concorri a uma cadeira, a cadeira número 12 da Academia Brasileira de Letras, coloquei meu nome à disposição, né, para concorrer a essa vaga, representando o trabalho, obviamente, que eu faço, né, dentro da literatura, mas também trazendo os saberes indígenas, a tradição indígena, para esse contexto importante que nós vivemos, que, como você lembrou, é um contexto de negação permanente, né, de todos os setores da sociedade. O único setor que não é tão negado é a própria economia, né, que aí valoriza sempre aqueles que dominam mais a riqueza do que o resto do povo. E o setor cultural ele tem sido muito negado, muito vilipendiado, né, muito detonado nesses tempos todos, não apenas por conta da pandemia, claro que isso foi relevante no sentido de não se poder exercer tanto isso, mas também porque nós temos, infelizmente, um governo que se pauta pela destruição da cultura nacional, né, como um todo. Então, trazer essa disputa também com relação à academia é para mostrar para as pessoas que, efetivamente, os povos indígenas eles têm representação, têm representatividade, têm uma atuação na sociedade brasileira que é digna, que é respeitosa, e que os indígenas não são inimigos, né, da sociedade brasileira. Pelo contrário, são parceiros e, como tal, precisam ser tratados com essa dignidade. Daí a importância de ocupar espaços tão relevantes e tão importantes como o da academia, que, de fato, ela traria essa visibilidade e traria também para ela mesma uma renovação, né, que permitiria que ela mudasse um pouco a sua atuação ou o seu olhar sobre a sociedade. Infelizmente, a ABL continua sendo um espaço, né, muito segmentado, né, quase que um gueto da presença das pessoas, do tipo de pessoas que acabam compondo a academia, mas que ela tem procurado se abrir, né? Nas últimas 2 cadeiras que foram ocupadas levam a crer que ela está numa direção de renovação mesmo. E, claro, o Dr. Paulo Niemeyer é uma pessoa bastante conhecida no meio acadêmico, tanto acadêmico universitário quanto no acadêmico literário, por conta da sua atuação, né, como médico, mas também como escritor. Ainda que não tenha uma obra literária relevante,
ele é uma pessoa que tem, sim, uma produção, e eu acho que ele dignifica também a Academia Brasileira de Letras. O senhor usou um termo que é de ocupar, né? Acredita-se que mesmo com essa situação, mesmo com a dificuldade de se debater com o governo atual que nós temos, e há uma parcela significativa que ainda entende esse debate assim como esse governo entende, mas só acredita que a gente está caminhando numa ideia de que hoje uma parte não oficial, mas a comunidade em si, ela debate mais a possibilidade dos povos, das fatias da sociedade ocupar o espaço. A gente debate bastante aqui com a presença de algumas vereadoras da nossa região que têm ampliado a discussão sobre o posicionamento, sobre o espaço para a mulher, e a gente fala sobre isso de ocupar o espaço que é delas, e outros povos também precisam ser respeitados a mais para fazer exatamente isso, ocupar o espaço em vários âmbitos disso, e são espaços deles. Essa é a palavra, ocupar, porque parece, para tirar essa coisa de que parece que é sempre um favor que o país está fazendo, no caso do povo indígena também, parece que é sempre um favor, mas não é um favor, é apenas você entregar aquilo que é dessa fatia da comunidade. A gente está vivendo um momento que é muito importante, se não é de agora exatamente, isso já vem acontecendo ao longo dos últimos 10, 15 anos, que é justamente de a gente começar a entender a sociedade como uma sociedade plural, né? Uma sociedade em que, tendo sido formada a partir de uma mentalidade muito masculina, né? Muito segmentada, patriarcal e tudo mais, isso acabou criando uma sociedade, num primeiro momento, que parecia que o homem mandava e os outros tinham que obedecer. O homem branco, o homem hétero, né? Esse homem, que era o modelo de sociedade. Acontece que a cultura muda, a cultura é dinâmica, ela vai se transformando e os conceitos também vão se transformando. Por conta disso, os vários segmentos, os vários movimentos da sociedade, eles vão se constituindo como participantes efetivos de uma identidade que foi sempre deixada de lado. Nós, no Brasil, nós não temos uma identidade brasileira, né? Nós temos uma identidade em formação, né? Em movimentos, em construção. Porque a ideia de identidade que foi sendo repetida para a gente dava muito a impressão de que se tratava apenas de um tipo, de um modelo, né? Comandado a partir de um único critério. Hoje nós sabemos, né, que isso na verdade, uma posição. É uma posição ideológica, é uma posição produtiva, né, de produção, que está muito ligado a uma visão estereotipada que se tem mesmo, né? Então, os negros nunca tinham ocupado espaços efetivos dentro da sociedade, porque a visão que se determinou, que se criou a respeito da negritude é que ele precisa estar mesmo na periferia. E isso foi sendo repetido, inclusive pela escola, pela educação, pelo sistema. Por isso a gente chama de racismo estrutural, né? Porque está na estrutura da sociedade. As pessoas são, sem saber que são, né? Mas elas precisam ser alertadas que são. Daí a importância de a gente mudar o jeito de tratar a educação e trazer essas outras informações para que as crianças que já cresçam com uma nova mentalidade. Então, nesse sentido, quando a gente fala do lugar de fala, né, que é uma expressão que foi muito usada, eu particularmente não gosto muito, mas é uma expressão que foi muito utilizada, está sendo muito utilizada, justamente para mostrar que, de fato, não é um favor. Sim. Não é um favor que estão fazendo a minha pessoa, ou a pessoa do negro, ou a pessoa da mulher. Não é? É uma conquista mesmo. Daí que que é um direito. Nós temos o direito de ser quem somos. E ninguém tem a obrigação, ninguém tem o direito de dizer que nós não podemos ser. Essa que é a grande mágica dessa movimentação social importante que está acontecendo. E daí a gente vai poder entender que as populações indígenas, estando presentes na sociedade, hoje, eles não estão negando a sua identidade ou negando a sua cultura. Pelo contrário, estão mostrando que têm competência para viver também nessa sociedade sem deixar de ser quem são. Daniel, prazer. Leandro, obrigado pela participação aqui.
Pegando um pouco do gancho da fala que o senhor acabou de falar sobre essa mudança cultural, muito boa, né, que vem ao longo dos últimos anos acontecendo, para que se haja um respeito mútuo, né, um respeito coletivo também com os negros, com o povo indígena, sem dúvida isso é muito importante. Mas para a nossa realidade dos municípios ainda menores, como é o caso de Lorena, por exemplo, que tem 90 mil habitantes aproximadamente, o senhor circula por Lorena, entre outras cidades, o senhor enxerga que nesses municípios essa mudança também acontece ou por enquanto ainda é um discurso que a gente só escuta acontecer em outras cidades, em outras praças, em outros centros ou na rede social, mas na prática falta políticas públicas voltadas em especial para os negros e também para os índios? Com certeza. O que nós precisamos perceber é que as cidades pequenas elas costumam ser um retrato do que acontece em cidades grandes, tanto em forma de conceitos ou em forma de preconceitos. Os preconceitos que acontecem nos grandes centros eles são reproduzidos porque o nosso sistema educativo é o mesmo em todos os cantos. Então, durante muito tempo, a escola sempre ensinou a olhar para a população negra de um jeito, para a população indígena de um jeito, para as mulheres e isso estava entranhado na cultura que podia ser a cultura mais de cidade grande ou cultura de campo, inclusive. Agora, esse movimento de renovação, de mudança, ela vai possibilitar justamente que as pessoas possam ter um olhar diferenciado. E isso cabe à própria estrutura, à estrutura política, resolver. Então, o ideal é que os gestores eles estivessem antenados com essa mudança no mundo. Uma cidade pequena ela não está mais isolada, né? Ela pertence ao mundo, ela está conectada ao mundo. Portanto, ela tem a obrigação também de estar conectada com essas mudanças. Infelizmente, e nisso você tem razão, Leandro, parece ser diferente. Parece que o que acontece nos grandes centros não acontece nas pequenas cidades, mas acontece. E essa reivindicação que os movimentos sociais fazem, ela só não é visibilizada, mas ela acontece. Como acontece num grande centro que o poder econômico acaba dominando e não deixando as coisas aparecerem tanto, nas cidades pequenas também. Então, existe um discurso de uma, não podemos chamar de elite, porque elite é coisa boa, né? Quando a gente fala de elite, a gente está falando de uma coisa positiva, né? A elite de uma sociedade devia ser gente boa, gente que luta por aquela sociedade. Nós estamos falando mais mesmo de uma... na verdade, de um grupo de pessoas que têm o poder na mão, né, e que resolvem o que se faz, né, numa cidade. E as cidades pequenas ainda trazem muito disso. E eu quero só, para concluir, dizer que quando a gente fala de tradicional, e eu considero Lorena uma cidade tradicional, eu não estou dizendo que Lorena é do passado. Eu estou dizendo que Lorena poderia muito bem utilizar da sua tradição para atualizar o seu modo de atuar na região. Então, quando a gente atualiza, a gente não perde a tradição. Eu não deixo de ser indígena por ter um curso superior, entendeu? Eu sou da tradição, eu pertenço à tradição. Acontece que a tradição está em mim, então eu carrego a tradição comigo, não é? Uma cidade pequena como Lorena, nem é tão pequena assim, né? Mas uma cidade, as cidades pequenas, com menos população, elas precisariam arrancar de si essa pecha de que ser tradicional é ficar alimentando o passado. Mas isso também é um processo educativo. Então, quando a gente fica gritando, né, que Lorena é a terra das palmeiras imperiais, maravilhoso, é maravilhoso. Mas aonde é que a gente aprende isso exatamente? Quem que nos ensina? Né? Quem que nos ensina as histórias dos heróis dessa cidade? E existem. E aqueles que estavam antes dessa cidade virar o que ela é, né? Então, tudo isso tem que estar num conjunto de informações que cria o nosso pertencimento. Então, eu gosto de Lorena porque eu tenho uma raiz, eu tenho algo nela que me atrai. E o que é? Quem que me ensina isso? É justamente a tradição, é a memória da cidade. Mas quando a gente joga fora a memória para achar que o moderno, o contemporâneo é melhor, a gente está perdendo as bases do nosso próprio pertencimento ou da nossa própria identidade. Aquela questão, né, professor? A gente vive o hoje, mas o hoje veio depois do ontem, né? Exato. A gente não pode esquecer dessa linha. Ainda, por citar a Lorena, aliás,
para quem não acompanhou, acho que Lorena como um todo acompanhou, mas o Atos no Rádio, chegando a outras cidades também, o Daniel Munduruku foi um dos 5 candidatos à prefeitura do ano passado, já acompanha no dia a dia a cidade, mas teve essa possibilidade, né, apesar das restrições pela pandemia, teve essa possibilidade de acompanhar a Lorena ainda mais de perto. Tem uma pergunta aqui, vai na mesma linha do Leandro, mas pegando uma outra fatia, que é a questão ambiental. Tem uma pergunta aqui do Vitor Hugo, ele quer saber sua visão sobre a situação ambiental da cidade, o planejamento ambiental de Lorena. Existe um planejamento? O que precisa melhorar? Eu estou aqui pensando se existe esse planejamento. Eu estou aqui pensando se Lorena tem um projeto, se Lorena tem um plano. O que eu tenho sentido nesses últimos meses, né, do novo governo, é que nós estamos sem um projeto, de fato, né? Nós temos muitas ações acontecendo, mas são ações que não estão dentro de uma costura, digamos, que vá fazer com que a cidade ela cresça como deveria crescer e que responda às suas próprias demandas, não é? Aquilo que a gente dizia no passado durante a campanha exatamente está acontecendo, né? Nós temos aí alguém fazendo a zeladoria da cidade, mas não está propondo nada para a cidade, né? Propondo em termos de formação, de formação de consciência política. Então, ou seja, nós temos um zelador, né, que está comandando um condomínio, mas a única coisa que ele faz é limpar o condomínio, não faz nenhuma inovação de fato. Ainda que a gente possa considerar que as viagens que estão fazendo, que isso vai render futuramente alguma coisa para a cidade. Agora, eu não vejo isso acontecendo do ponto de vista pontual. Sinceramente, eu tenho saído já, eu tenho voltado às viagens, né, presenciais em vários lugares. Quando eu retorno para Lorena, eu não vejo nenhuma diferença muito sensível. Eu confesso que esperava mais. Aliás, todo mundo, né, que vota num candidato sempre espera algo mais audacioso, né, para a cidade. Isso eu não tenho visto em nenhum segmento, mesmo na questão ambiental. A questão ambiental, sequer tenho visto alguma coisa, confesso. Daniel. Francisco, uma pergunta antes do encerramento, porque daqui a pouco estoura nosso tempo também. A gente tem que puxar para o lado político da coisa também, se for possível. O senhor, que é um nome macro, não é um nome micro, que fica apenas aqui em Lorena, na região do Vale. É um nome difundido aí no Brasil todo, né? Conhecido no Brasil todo. Isso é muito bom. Inclusive, tem uma entrevista do senhor na CNN recentemente também. Enfim, o Brasil conhece o senhor e o senhor tem um peso muito grande, politicamente falando também, né? Ouvimos essa conversa uns meses atrás de que o senhor poderia ser um dos possíveis pré-candidatos a vice na chapa com também pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, né? Há alguma possibilidade nesse sentido? Ou o senhor pretende possivelmente um outro cargo ano que vem eletivo também? Câmara dos Deputados, por exemplo? Como que está o planejamento do senhor para 2022, politicamente falando? Então, eu sou pré-candidato a deputado federal. Isso, com certeza. Essa notícia que correu, né, que seria possivelmente indicado para ser vice do Ciro, era mais, digamos assim, uma brincadeira, né, uma ficção. Na verdade, assim, o PDT ele tem feito alguns exercícios, digamos, né, de imaginação. Aí, a cada semana, ele sugere um nome para vice. E acabou chegando o meu nome também a isso. Mas isso apenas como especulação, não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Na verdade, não é a minha intenção. Eu acho que mais do que nunca, justamente pelo fato de meu nome ter um certo peso político, eu acho que vale mais a pena concorrer a uma cadeira, né, no Congresso do que propriamente de pleitear uma vice-presidência, até porque acho assim que nós vivemos num país, não é, que precisa de outras vozes também dentro da Câmara, porque eu atuo na sociedade como no terceiro setor, enfim, né, nos movimentos sociais há muitos anos, e eu não tenho, embora a gente faça todo esforço e
aconteçam as mudanças sociais e tal, a gente sabe que, na verdade, para se tornar política pública, a gente tem que transformar isso em lei. E, infelizmente, as leis elas são escritas pelos políticos. Então, é mais importante, talvez, que eu esteja na Câmara do que, propriamente, numa vice-presidência. Já há alguns nomes, né, no cenário nacional e o seu seria somar nesses debates. Em conversa com o Éder aqui no Atos no Rádio, de vez em quando a gente faz um panorama do nosso mapa político e daquilo que a nossa região pode ser representada. A gente, ao abordar o seu nome, Daniel, a gente se lembra que você tem uma outra característica. Enquanto alguns propensos candidatos da nossa região têm até como uma possibilidade do nome do espaço que eles ocupam debater a região, o seu nome, como o Leandro destacou, é um nome já num campo macro. Seu nome já é um nome nacional. E os seus debates primários, quando a gente lembra da Munduruku, normalmente a gente vai lembrar desses debates nacionais, né? Apesar de que, como o senhor colocou, eu concordo totalmente, cada vez mais as menores cidades são reflexos do debate geral, do debate nacional. Mas nessa expectativa de uma pré-candidatura, como debater e como que a nossa região pode ter um reflexo de olhar o Daniel e falar, o professor pode ser também um representante da região, além da discussão indígena, da discussão ambiental, da discussão cultural, como é que ele pode ser também um representante da nossa região no Congresso? Então, eu quero lembrar sempre que eu sou um cidadão brasileiro, né? Sobretudo, e ser um deputado federal vai representar um Estado. Isso me dá uma tarefa, uma missão, né, de poder trazer o máximo possível de discussões que são importantes para o Estado como um todo e para essa região em especial. Eu tenho uma, digamos, paixão muito, muito particular pelo Vale do Paraíba, seja pela grandiosidade do que essa região representa em termos de tecnologia. A tecnologia, ela sempre, para mim, é um campo muito querido. Eu gosto muito da ideia de desenvolver projetos tecnológicos para essa região, porque eu acredito muito na juventude. Por outro lado, eu sou educador, né? E como educador, eu preciso também trazer para as pessoas esperança, possibilidade de futuro, né? De construir carreiras, né? De construir potencialidades, né? Fazer com que essas potencialidades se realizem. E aqui no Vale do Paraíba, ele é muito rico nisso, em todos esses setores que você falou. Se a gente pensar na cultura, né, ter Taubaté, uma cidade, né, que é considerada a capital da literatura infantil, né, se a gente vê todo o conjunto de escritores, autores, artistas que saem daqui do Vale do Paraíba, se a gente pensar na riqueza nesse grande corredor ecológico que existe no Vale do Paraíba, se a gente imaginar no potencial de formação universitária que o Vale do Paraíba apresenta, aqui a gente tem um campo de atuação que pode ser, inclusive, um modelo para que outras regiões do Brasil ela também alcance. Então, eu quero, particularmente, se eu posso dizer que eu tenho um sonho, um projeto, é fazer com que a região do Vale do Paraíba seja uma região que se transforme, de fato, no modelo de desenvolvimento sustentável, de tecnologia, de educação, e que, portanto, a gente possa importar ou exportar esse conhecimento para outros cantos do Brasil. Eu sonho com isso, vejo que é possível, mas, é claro, a gente precisa contar mesmo com representantes, né, no Legislativo que permitam a gente sonhar juntos, né? E sonhando junto, a gente vai transformando a realidade junto também. O Leandro, 1 e 2. O professor, a gente precisaria de um programa de muito tempo, tem muita coisa a debater, é sempre uma opinião, e aliás, como conversei com o senhor antes do programa, a gente vai ter outras oportunidades, né? E o convite já está feito, porque tem muito a debater, e sua opinião é cada vez mais preponderante, para a gente conhecer mais da nossa região, debater o nosso povo. Eu acho que o povo precisa ser melhor debatido. O povo em suas várias esferas, suas várias fatias, e o povo como um geral. A gente precisa escutar e debater cada vez mais, e a sua opinião ela é essencial nisso. Mas, professor, a gente está aqui e com uma outra novidade, que é
São mais de 50 livros escritos, traduzidos para outras línguas. E agora, A Chave do Meu Sonho, professor. Qual é esse trabalho, a linha, o que vem? Aliás, o pessoal que estiver vendo em vídeo, a gente vai ter material especial também na internet, né? Está aqui na minha mão, A Chave do Meu Sonho, professor Daniel Munduruku. Qual é esse debate, esse novo debate numa nova obra que a gente está, que eu tenho aqui a possibilidade agradável de ter nas minhas mãos? Então, esse livro eu escrevi como uma comemoração aos meus 25 anos de literatura, que foi completado agora em agosto, né? E eu quis escrever um livro para comemorar a data, lancei pelo meu selo editorial, que tem sede aqui na cidade de Lorena, e a ideia é justamente trazer alguns debates, não é, que estão acontecendo também em nível do nacional dentro das questões indígenas, não é? Que é justamente esse desconforto que existe entre os indígenas sobre o que há de ser o nosso futuro, como será construído esse nosso futuro, não é? Porque nós vivemos mesmo num momento de negação completa dessas culturas, e a juventude indígena está muito inquieta, porque também ela não tem mais espaço, territórios estão ficando cada vez menor, e elas não têm muito mais opções, inclusive de permanecer nas suas próprias comunidades. O que fazer com isso? Então, eu quis trazer um debate, é um livro que eu escrevi para jovens, né, para adolescentes, jovens adolescentes, porque também é a fase da vida em que a gente está se perguntando uma série de coisas, a gente está inquieto, né? A nossa identidade está ainda num processo de formação. Então, a ideia é mostrar que o jovem da cidade ou o jovem indígena tem os mesmos dramas. Existe um drama na existência da gente, que é encontrar o nosso caminho. O que a gente efetivamente pode fazer para a gente se realizar enquanto seres humanos. Isso acontece lá para um jovem de aldeia e acontece para o jovem de Lorena, de Guará, de qualquer lugar desse nosso mundo, né? E as angústias são as mesmas, né? Porque é a angústia do crescimento. Eu diria, inclusive, se a gente fosse pensar numa analogia, é a mesma angústia de uma cidade pequena, que precisa crescer, mas ela não sabe ainda como fazer isso, não é? E para fazer, ela precisa passar por um rito de maioridade, um rito de passagem mesmo, né? Um rito que permita que a gente se conheça quem nós somos, para a gente dar o salto para o futuro. Então, o livro ele traz essas reflexões, né? E são reflexões que estão muito no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que permite a gente, entendendo essa história, lendo essa história, descobrir qual é a chave, né? Qual é a chave e qual é o sonho. E aí vem de um parafuso frouxo. Sem spoiler, né, professor? Sem spoiler. Para quem quiser acompanhar, quem quiser, aliás, ter em mãos A Chave do Meu Sonho, como é que pode fazer? Está nas livrarias? Então, esse livro a gente tem uma livraria online, chama livrariamaracá.com.br, em que é uma livraria especializada na temática indígena, na literatura indígena. Tem livros meus e livros de muitos autores indígenas que existem. E as pessoas podem adquirir diretamente lá. Se for de Lorena, aqui, o pessoal que quiser em Lorena, dá um pulo aqui na nossa sede, na sede do Instituto UCA, que fica aqui perto da rodoviária. Vem aí, manda uma mensagem, apareça aí para pegar seu exemplar, né, adquirir, eventualmente com desconto também, com autógrafo, né, que fica mais valoroso. Pois é, aqui pertinho da redação do Jornal Atos, viu? Professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Muito bom ter a sua... Ontem, aliás, a sua opinião sobre esses debates. E ontem, a imprensa geral está debatendo essa questão, Leandro. Não sei se você acompanhou, o Jornal Nacional de ontem teve uma matéria impactante sobre a situação do povo Yanomami. Questão básica. A informação de um menino de 3 anos que morreu ontem, 3 anos, por desnutrição, mostra só como o país ele continua a tratar a população em geral e o povo indígena principalmente como aquela história do debaixo do tapete. Se joga por debaixo do tapete, a gente é cada vez menos... eu digo brasileiro, né? E o povo indígena, o povo negro, o povo LGBTQIA+, as próprias mulheres, elas precisam ocupar esse espaço. Eu não sei de que forma a gente vai conseguir mudar isso o mais rápido possível, professor. O que vem será muito importante para isso. Mas é muito importante a gente debater esses fatos. Francisco, de fato a gente precisaria ter um programa longo para falar dessas coisas, porque esses são problemas estruturais, né?
de pensamento mesmo, de lógica, de como a sociedade brasileira foi sendo formada a partir de um discurso único, de uma história contada, e que foi empurrando as outras vozes para escanteio, para a periferia, para o rodapé da história, para baixo do tapete, aonde quiser colocar, porque o povo sempre foi colocado nesses lugares, né? O discurso nosso, o que nós aprendemos, é o discurso dessa gente, né, hegemônica, né, dessa fatia da sociedade que é capaz de dominar, né, e dominar o poder econômico. Quando uma criança Yanomami, a gente vê isso acontecendo, uma gente muito fragilizada, né, por conta mesmo dessa não presença do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro é o responsável pela saúde dos povos indígenas. E esse governo, sobretudo, ele tem se negado a fazer isso, né? E, ao mesmo tempo, tem aberto as fronteiras, ou a porteira, como diziam, para que os garimpeiros possam invadir esse território. O povo Munduruku, que é o povo ao qual pertenço, ele está sendo super afetado pelo uso de mercúrio, né? O mercúrio é usado pelo garimpeiro para limpar, fazer a limpeza, né, do produto para poder o ouro se revelar. Só que isso é lavado com água do rio, e essa água é devolvida para o rio. O mercúrio afeta o peixe, afeta as plantas ao redor e afeta as pessoas que comem, que se alimentam dele. E isso tudo está virando uma calamidade pública e muitas vezes incentivada por esse governo que está o tempo inteiro na defesa do agronegócio, na defesa da exploração mineral, na destruição ambiental, né, como nós estamos vendo. Então, isso tudo faz parte de um grande discurso. Se há um projeto hoje sendo colocado em prática, é o projeto da destruição. Lamentável dizer isso, porque, obviamente, o povo brasileiro não elegeu esse governo para destruir seu próprio povo. Isso é uma verdade. Professor 1:10, Leandro 1:10, muito obrigado mais uma vez pela participação. A gente vai ficando por aqui, convidando a você a acompanhar mais uma edição especial do Jornal Atos, edição impressa amanhã nas bancas, é lógico, jornalatos.net, com muito mais informações para você. Vai ter um material especial também para o Facebook. Hoje tivemos um probleminha, né, Leandro, no Facebook. Sim, na transmissão, mas seguimos no YouTube pelo site jornalatos.net também. Pois é, e essa entrevista vai estar especial hoje à tarde já no nosso Facebook do Jornal Atos. E é claro, para você aí também que acompanha a família Atos diariamente, muito mais para você no jornalatos.net. Professor, muito obrigado pela presença. Leandro, você de casa, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua paciência. Um ótimo final de semana, responsabilidade. Segunda-feira a gente está de volta. Atos no rádio, simplesmente objetivo.